Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente vai começar tudo de novo, tá? Deu algum probleminha aqui, a transmissão foi interrompida. Como a gente tem esse compromisso de publicar no YouTube, tá? Então, enfim, a gente vai começar tudo de novo para poder garantir, tá? Algumas coisas eu já falei lá, eu vou repetir aqui. Hoje é dia 27 de abril de 2017. Por ser dia 27, é o dia dos Senhores do Karma. Quem gostaria de se aprofundar nesse assunto, tá? Karma, né? Compensação, né? Viver melhor, não é isso? Quem gostaria de fazer isso, tanto do grupo Rosita, do Yahoo, quanto aqui no grupo Emo, né? O principal é o grupo Emo, o principal onde a gente está ministrando nosso curso. Mas todos os outros sites, vamos dizer assim, né, que acoplam um pouco do nosso trabalho, eles fazem parte desse conteúdo, tá? Eles fazem parte desse curso, ok? E havendo qualquer pergunta, vocês podem sinalizar e perguntar inbox, sempre inbox, tá? Dois textos, né, andam lado a lado. Carta aos Senhores do Karma e a Verdadeira Iniciação, tudo bem? Então, quem puder conferir, fica à vontade quanto a isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade também, tá bom? Pedir a Deus, né, bastante proteção, porque é um assunto necessário. Peço permissão para tocar no assunto, né? É um assunto muito necessário, então, que as forças celestiais possam nos ajudar nessa tarefa aqui, que nós estamos instruindo as pessoas. E veio muitas perguntas em relação, vou direto ao assunto, né? Veio muitas perguntas em relação ao vídeo, né, emprestado aí do rapaz, do Neto, né? E ele foi muito bacana em colocar e disponibilizar para todos do YouTube. E eu, por coincidência ou não, o YouTube me ofereceu, né, esse vídeo. E eu achei interessante conferir, que se trata do que aconteceu com a Dercy pós-morte, né? Da experiência que ela teve pós-morte, a condição dela, né? A princípio, e depois uma certa ascensão, né? Para um lugar melhor, tá? E é sobre esse lugar melhor, sobre tudo que aconteceu com ela, que eu gostaria de falar também, além das respostas das dúvidas, ok? Bom, primeiro, a primeira manifestação, né, a primeira pergunta, todo o conteúdo, o conteúdo na sua íntegra da pergunta e das perguntas em si vai estar contido na Emo, aqui na Emo, e nós estamos transmitindo ao vivo, em áudio, aqui no nosso grupo da Emo, Eterna Mística da Humildade Oculta, Ordem Iniciática aos Mundos Internos, ordem de organização, tá, gente? Tá? De melhor se administrar, aprender a se controlar e através do equilíbrio, tudo bem? Então não tem nada a ver com ordem mundial, tá? Pelo amor de Deus, não inventem, né? Então, obviamente que eu tô falando para quem tá assistindo a gente pelo YouTube, né? Tá? Antes da gente ministrar aqui, aliás, antes da gente publicar no YouTube, nós passamos primeiro pela transmissão que está sendo feita agora, aqui, né, ao vivo, pelo nosso grupo da Emo, tá? Um grupo onde a gente ministra o curso de autoconhecimento e iniciação para autocura. Então, tivemos um probleminha com a transmissão anterior, estamos fazendo uma outra que tá melhor do que comenda. Então, vamos lá, né? Torcer os dedos, né? Cruzar os dedos, né? Então eu vou só resumir, tá bom? Não vou falar tão da maneira integral como da outra vez, tá certo? Só quem tá no grupo é que vai ter acesso integral à pergunta inteira, tá? Então as pessoas ficaram, né, assim, um pouco abismadas, né? Puxa vida, eu não sabia da condição de fulano e tal. E eu comentei da certa curiosidade que todos nós, em unanimidade, temos. Por mais que a pessoa diga que, não, imagina, não tem as curiosidades. Mentira! Todo mundo sai correndo, quase todo mundo sai correndo pra ver o que aconteceu no acidente, se alguém tá precisando de alguma coisa, nem que seja por curiosidade. Infelizmente, gente, a condição péssima do ser humano. A princípio é isso. Tirando as pessoas que não gostam de ver porque não gostam de ver a situação, mas normalmente as pessoas saem correndo para ver, são curiosos. E antes da gente criticar, botar o dedo na cara, falar que feio, que horrível, que deprimente, que gosto besta, a gente tem que primeiro entender por que ocorre isso.
Primeiro, através da curiosidade, é uma estratégia da própria vida de fazer com que todo mundo saia em prol de alguém. Então, mesmo sendo de uma forma de curioso, a pessoa acaba ajudando alguém, nem que seja por curiosidade. Infelizmente é assim, minha gente. Se não tiver esse dispositivo atuante em nós, a gente não faz nada por ninguém, infelizmente. Porque a solidariedade, infelizmente, ela está adormecida em todos nós. E isso tem que acabar, né? A gente tem que despertar a solidariedade em todos nós e deixar isso sempre vivo, atuante. Porque a cada momento, a cada instante, a qualquer momento, nós podemos precisar, nós podemos ser proativos em prol de qualquer pessoa que esteja precisando, e às vezes não dá nem para pedir socorro, a gente tem que adivinhar, a gente tem que perceber, a gente tem que estar atuante mesmo na energia da solidariedade, da misericórdia de Deus. E nós já falamos que postura que a gente tem que ter em prol dessa disponibilidade, né, energética, porque há uma disponibilidade energética. Bom, em relação à primeira pergunta, da brincadeira do copo do compasso, então é verdade, é perigosa mesmo. Aí vem a resposta. Aí outra dúvida também a ver com reportagem de pessoas que morreu, assuntos das pessoas também é ruim? Bom, respondendo as duas perguntas já, de uma vez só, né? Eu sempre falo, até citei ontem, que realmente é perigoso, justamente pela sintonia, né? O tema de hoje é como funcionam as influências espirituais e sua relação com o que nós sintonizamos. Então, quando você sintoniza ali tua atenção na brincadeira, entre aspas, que não é nenhuma brincadeira, né? É uma invocação de um espírito. Não importa se é por compasso, se é por copo, se é por livro, se é por linha, se é por anel, se é por espada, saca? Enfim, não importa, se é por lápis, não interessa. Invocação de espírito é tudo igual. Você vai invocar, só que de formas diferentes. É a mesma coisa. Você vai abrir um portal. Eu torno a dizer, você vai abrir um portal de entrada e de saída. Tem que saber abrir e tem que saber entrar. Aliás, fechar. Todo mundo sabe abrir. Fechar é que são elas. Nem todo mundo vai saber fechar. E antes de fechar, tem que colocar de volta aquilo que se invocou e se permitiu ficar livre. Infelizmente é assim, gente. Tá? E isso não é papo furado de filme de terror, não, tá? Isso não é ficção, é realidade. Tá? Então, por isso tem que tomar cuidado, principalmente nós médiums, nós sensitivos, nós videntes, temos que ter um máximo de cautela com isso, porque existem vários relatos, né, que contam o que acontece. E quando calha da criança ser sensitiva, ela enxerga, ela sente, né, e às vezes fica ali com a pessoa, acompanhando. E até falei ontem, né, que existem pessoas que são invocadas, que às vezes estão lá e não tem poder aqui. Só que aí a gente abre um portal e a gente explicou muito bem. Cabe vocês ouvirem a transmissão de ontem, tá, gente? Eu não vou falar de novo o que eu falei ontem, porque eu falei muito detalhado e bem legal. Vale a pena conferir, porque quem tá acompanhando hoje vai ter que fatalmente, né, acessar o conteúdo de ontem, para poder entender o que a gente tá falando hoje, tá? Bom, se assistir reportagem, sim, faz mal, gente. Dependendo do nosso estado de espírito, faz muito mal. Tá? Porque a gente muda a nossa sintonia. A gente acaba sincronizando. Veja bem, você sintoniza e você sincroniza. Você sintoniza e há a sincronia, né? Tem essa também, né? E aí você recebe a influência. Tá? Ou por ondas magnéticas, nem sempre é espiritual, nem tudo é obsessão, lembra que a gente sempre fala? Nem tudo é espiritual, né? Tá? Na maioria das vezes é sintonia. Você sintonizou e sincronizou com aquela energia, com aquela programação e está repetindo. Você está repetindo, você está copiando, você está vivendo, não você, mas está vivendo aquilo que você sintonizou. Então, quem é muito sensitivo tem que tomar cuidado, porque às vezes uma informação de tragédia, você pode acabar sintonizando com aquela tragédia. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu exemplo, tá? Eu, na mesma semana, antes do dia 6 de junho, 6/6 de 1998, eu fiquei impressionada com o relato de uma moça que estava na minha classe, eu estudava contabilidade, estava no último ano de contabilidade.
naquele ano mesmo me formei, técnico, tá? Aqui no Andradas, na época que era estadual, que era ainda técnico, né? Tinha aqui petroquímica, tinha magistério, tinha contabilidade e processamento de dados. Eu fiz parte do processamento de dados, mas era muito fraco, aí eu pulei para contabilidade, que eu achei mais interessante. Bom, aí o que acontece? Aí ali, a gente conversando ali, né? Próximo do intervalo, e ela falou que não tinha o pai e tal, ela conversando, né? Eu fiquei tão impressionada, porque, tipo, ele tinha morrido na estrada, enfim, eu não vou... e tava de moto e tal, eu fiquei impressionada. Ou seja, não era o momento de eu saber daquilo. Porque para você sincronizar, você tem que abrir, você tem que dar atenção em demasia. Você tem que dar muita atenção, você tem que se importar, ao ponto de se impressionar. E naquele momento, eu caí de gaiato, sabe? Assim, eu sintonizei de uma forma tão horrorosa. E aí juntou uma sintonia que eu tinha feito antes de uma moça que morava no meu prédio e que sofreu um acidente também de moto. Gente, limpa, tá? Nula. Vocês estão ouvindo isso? E aí pensamento, no teu pensamento também não é para se impressionar, porque eu tô falando isso só para o relato. Vocês também não se pressionem. E fiquem assim, tá no lado em nome de Jesus, tá no lado em nome de Jesus, ok? Tá? Só tô contando algo que aconteceu comigo. Não é pra vocês repetirem, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei impressionado com o que aconteceu com uma moça que teve também acidente de moto. E, tipo, o que aconteceu na consequência a partir desse acidente. Então teve, veja bem, primeiro o que aconteceu com ela, com a minha vizinha primeiro. Depois, em segundo, somou, tá? Com o que aconteceu com o pai da moça que veio a óbito, que levou ele a óbito, tá? Então juntou uma coisa com a outra, o meu inconsciente, ele juntou as duas coisas. Eu vou falar uma coisa pra vocês, jamais tenham medo de nada. Não tenham medo de acidente, não tenham medo de nascer, de morrer, de parir, não tenham medo de se acidentar, não tenham medo de nada, nada, porque o medo não vai evitar você de passar por aquilo. Muito pelo contrário, ele vai sintonizar naquilo e vai fazer você acontecer justamente para perder o medo. E foi o que aconteceu comigo. Tá? No dia 6/6, sofri um acidente de moto, bobo, um acidente bobo, onde eu fiquei com marca até hoje. Tá? E, enfim, a recuperação foi extraordinária, foi maravilhoso. Acho que eu já contei em algum áudio meu, em algum vídeo meu sobre isso, parte sobre isso, não exatamente dessa forma, mas contei. E, enfim, tive que vencer o medo, joguei praticamente a minha moto pela janela, porque eu vendi a preço de banana, fiquei com ódio dela, queria deixar ela do jeito que estava. Naquele momento eu recuperei minha autoestima, naquele momento eu recuperei muita parte de mim que estava fragmentada. Aquele momento foi muito importante pra mim, minha gente, te juro por Deus. E em relação ao que aconteceu com a moça, tive que vencer também, porque isso também tinha me impressionado. Outra coisa que eu tive que vencer também, minha gente, dívidas. Eu tinha muito medo de entrar, até que eu entrei, e quando eu saí, meu Deus, que maravilha, né? Tá? Então eu tenho experiência para dar e vender de como nunca entrar numa dívida e sair. Como sair? Principalmente como sair de uma forma maravilhosa e indolor. Então eu dou essa consultoria também. Primeiro porque eu tive que adquirir experiência. Segundo porque eu passei por isso na pele, tá? Seria muito suspeito uma pessoa dar uma consultoria se ela nunca passou, tá? Então, graças a Deus, eu livro pessoas disso, graças a esse conhecimento também, dentre outros conhecimentos também. Dou consultoria também de investimento e tudo mais, tá bom? Dou consultoria de vida, né, gente? Eu sou um coach de verdade que atuo na área da clarividência, ou seja, eu atuo na área da causa, eu não trabalho com a consequência, eu não preciso ouvir a pessoa me contando o que está acontecendo para a partir daí eu trabalhar, não, ou ministrar o coach para ela, não trabalho dessa forma. Eu acho muito leviano da pessoa trabalhar dessa forma, porque tem sempre ocultamento de fatos, tá? E os fatos devem ser identificados através de um verdadeiro vidente, tá? Através de uma sintonia adequada àquela pessoa. Existem regras para que haja isso, né, gente?
tá? Bom, então vamos lá. Então acho que eu expliquei, né? Muito bem, né? Como que funciona essa parte aí. Então, tem horas que a gente pode se dar o luxo de ver determinadas situações. Tem horas que não, a gente já tá abalado. Então, tipo, a sintonia ela vai acontecer também, dentre outros fatores. Um deles também muito importante, que eu tô tentando citar todos. Um deles também muito importante, tipo assim, é calibrar, né? A altura, né? Então, tipo, você tá com energia ok. Tá com energia ok, beleza. Então você viu, você não se impressionou. Você ouviu, você não se impressionou. Mas você já tá meio caidinho, já tá meio que debilitado, já tá meio entristecido. Evita. Tá? Evita. Porque senão a sincronia é fatal. Mas não tenham medo. O medo faz, ou a impressão, né, que você teve de amedronto, receio, temor, enfim, tudo isso vai colaborar. Tá certo? Tá? Agora, outra pergunta, minha gente, e uma das mais importantes que eu achei magnífica, na verdade, foram duas consulentes minhas que fizeram essas perguntas, tá? Uma delas já respondi, e agora a outra comentou até sobre a Marilyn Monroe, que gosta muito da Marilyn Monroe, enfim, tem gente que gosta do Renato Russo, tem gente que gosta de vários, enfim, né, até brincando, né, com aquele... Eu acho que vocês já devem ter visto várias postagens brincando, né, com aquele filme lá, Sexto Sentido. Eu ouço gente morta, né? Com que frequência? Todo o tempo. Ou seja, gente morta é Freddie Mercury, Renato Russo, Cazuza e etc, etc, cada vez mais, né, minha gente? E eu já comentei pra vocês em relação à música boa, né? Música que constrói, até eu dei o exemplo do Tim Maia, numa época, e música que destrói. Então, tem músicas que parece que colaboram com a nossa ascensão e outras que parece que acabam de destruir, né, a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. E, às vezes, parece que quando a gente principalmente está na fossa, tá mal, tá solitário, a gente acaba sintonizando em algo que compartilha daquele nosso momento emocional, né? Normalmente, o ser humano, ele busca algo semelhante, ele busca semelhança para dar força. Quando a gente está curtindo alguma coisa, a gente busca semelhanças para dar força àquela coisa. É aí que mora o perigo. Então a gente tem que aprender a utilizar essa ferramenta nossa de trabalho. Porque ela tanto vai servir para nos abafar ou para nos colocar em fracasso, mas se a gente tiver força de vontade, autocontrole e autodomínio, se a gente tiver autocontrole ao ponto de obter um autodomínio, obviamente que todos esses nossos dispositivos, todo esse conhecimento, todas essas tendências, a gente acaba usando para nossa ascensão, né? Tipo, puxa, eu tô no barato de aprender, beleza? Então eu vou pegar alguém, né, que também tá no barato também de aprender. Oba, que bom, vamos somar. Entendeu? Ou seja, vai construir. Então, existem muitas programações dentro de nós, gente, que utilizam nossos dispositivos e usam contra a gente mesmo. Que são as chamadas também autossabotagem. Horrível isso, tá? Então, aqui, a minha consulente até, não vou entrar em detalhes, obviamente, tá? Mas ela até falou, puxa vida, será que faz mal? Né? Porque eu admiro, procuro até tudo sobre a pessoa, sou fã mesmo, né? Tipo, como se ela estivesse viva, né? E aí ela até comentou, levando em conta tudo que ela passou, né? E a publicação na íntegra tá na nossa emo, né, gente? Vocês que estão aqui ouvindo, né, a partir da transmissão de rádio, vocês podem verificar na postagem anterior, tá? Quem tá assistindo pelo YouTube, quem quiser, tá? Seja bem-vindo. Que tiver interesse no nosso curso de autoconhecimento e iniciação para autocura, seja muito bem-vindo, tá, gente? Me adiciona no Facebook e pergunte, tá bom? Só não pode perguntar sobre a tua vida pessoal, tá certo? Tem coisas que tá dentro da gratuidade, né? Que em relação a sonhos, decifrar de sonhos, a gente ensina como fazer isso, porque é algo muito pessoal de cada um, né? Não se trata de comprar um livrinho, sonhar com coelho significa tal coisa, nem sempre, para cada um, né? É uma coisa diferente, tá bom? De acordo com o simbolismo e as impressões que a pessoa tem daquela coisa que sonhou, né? Então isso foi descoberto por mim também, então a gente trabalha nisso, para a descoberta daquele ser humano que adquiriu despertar, né? Vamos dizer assim, tá começando a despertar aí para a consciência dele mesmo, dela mesma, tá?
Então, primeiramente, gente, dá uma boa noite aqui, né? Pessoal que tá aqui, gente, amo vocês, vocês sentem isso, né? Fátima, querida, até daqui a pouco, né? Deus te abençoe imensamente. Charlene, Dirce, boa noite, minha linda. Paulinha, meu anjo. Paula, querida, Deus te abençoe também, tá bom? Adorando também estar aqui, propiciando essas informações para vocês, tá bom? E só garantindo algo que pessoas já perceberam. Nossa, Rosita, parece que você responde para mim. Várias pessoas já vieram. Nossa, Rosita, parece que está respondendo para mim. E eu vou explicar agora esse fenômeno, por que acontece isso, tá? Inclusive essa minha consulente que eu tô relatando, ela também perguntou, nossa, que coisa, a gente tem uma sintonia, né? E tem mesmo. Com algumas pessoas eu tenho uma sintonia, uma ligação direta, gente. Telepatia, então, é o que mais rola na gente. E isso é comum acontecer com todos, tá bom? Então se preparem, quanto mais assíduo vocês forem, eu vou sempre passar informações necessárias para o autoconhecimento de vocês, para o trabalho interno de vocês, tá bom? Então isso é fatal acontecer, isso acontece mesmo, tá? Que eu sinto a energia, a vibração de todo mundo e percebo que vocês precisam ouvir e acabo falando, né? É automático. Bom, vamos lá. Tô lendo aqui a pergunta, tá? Para resumir. Olha, eu vou ter que ler mesmo, gente, aqui, tá? Bom, a pergunta é a seguinte. Eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada pela Marilyn Monroe. Não pelo fato dela ter sido um ícone da sensualidade, mas pela história de vida dela, dos sofrimentos, por ela ser órfã, ter vivido o que viveu, mas infelizmente ela se envolveu com o presidente Kennedy, ele estando casado. Uma pessoa que se envolve com alguém casado irá direto para o umbral? No caso dela, ela não tinha o apoio nem da mãe, ou seja, né, enfim, que tinha problemas, enfim. Aí ela relata a vida da Marilyn, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês que estão na Emo vão ter acesso direto aí, completo, à pergunta, tá? Gente, primeiro, tá? Confirmando todos os áudios que a gente sempre fala no mesmo assunto, tá? Em relação a viver em santidade, né? Bom, só o fato da pessoa se identificar pelo sofrimento, mesmo não entrando em detalhes, o que ela tá curtindo, hein? Acabei de falar sem querer, né? O que ela tá trazendo para ela? Ela tá sintonizando no quê? Qual a probabilidade dessa pessoa passar adiante da faixa? Qual a probabilidade dela ser diferente? É quase nula. A probabilidade dela passar, não exatamente o mesmo que o falecido passou, a falecida passou, mas, né, mas pelo menos parecido é muito grande, porque ela tá curtindo, ela se interessou, ela se identificou, então existe a identificação, ela sintonizou. Eu sugiro, olha, já tô falando aqui, hein, tá? Cai fora enquanto há tempo, pelo amor de Deus. Não se identifique tanto, crie uma barreira, crie uma distância. Tá muito próximo, tá muito perto. Acaba afetando a vida pessoal, tá certo? Tá? Acaba trazendo depressão, né? Acaba trazendo um estado deprimente. Outra coisa, levando em conta tudo que alguém possa ter vivido de sofrimento e tudo mais. A pessoa não teve estímulo, a pessoa não teve um trabalho, né? Como o da Rosita, disponibilizado para ela poder se corrigir, para ela poder, antes de morrer, né, verificar que não era legal, não era bacana tal postura. Ela foi atrás da onda, ela foi pela moda da época, ela caiu na circunstância, ela foi, enfim, ela empurrou a vida com a barriga, ela viveu de reações, como quase todo mundo faz isso.
Porque não tem essa educação, não tem esse conhecimento, não passou para frente, não pôde provar disso. Com certeza, se ela tivesse, principalmente desde a infância dela, um trabalho como o nosso de expor dela, ainda mais sendo passado através de escola, meu Deus, seria sensacional. Ela, no mínimo, não teria sido... porque a fama, às vezes, é um preço, né, gente? Ela não teria sido famosa, mas teria sido muito bem vista por ela mesma. Teria sido muito bem... Teria vivido muito bem. Tá? Porque o preço para fama, infelizmente, aquilo que fica famoso nem sempre é o ideal, né? Nem sempre é o modelo de moral e bons costumes. Porque quem tá no meio disso daí é o mal, né, gente? A energia de abatimento que usa as pessoas como ícones para estimular outras, né? Para motivar outras a serem igual. Olha o risco. Você pode estar sendo vítima de uma sincronização errada aí, por parte até de seres macabros, né, anjo? Tem que ver isso daí direitinho, tá? Não é para se assustar, não, mas isso vale como alerta para todo mundo, hein? Eu não sei por que me veio na mente o Jair Adriani, que parece que eu não vi a notícia em si, mas eu soube por um parente que o Jair Adriani tinha falecido há poucos dias, né? Tava com câncer e tudo mais. Vocês não acham que foi muito prematura a morte dele, não? O que ele tava fazendo antes de morrer? Ele tava se destacando pelo fato de ter a voz semelhante ao Renato Russo e estava fazendo shows cantando, né, as músicas do Renato Russo. Agora a questão é, o Renato Russo está em bom lugar? As pessoas que tiveram uma vida leviana aqui vão para bom lugar? Agora tirando uma outra dúvida também aqui, ó, que é muito importante. O nome da Marilyn Monroe é Norma Jeanne. Que coisa, eu nem sabia disso. Bom, pessoas que morrem como a Dercy, que falava palavrões em demasia, quando chegam no umbral, essas mesmas falam ainda, ou existe algo que impeçam de falar em palavrões? Olha, essa pergunta é mágica, essa pergunta é sensacional. Porque, minha gente, eu preciso muito, muito, muito da participação de todos vocês através de perguntas. Porque eu tô numa sintonia, tô numa frequência, tô numa faixa e vocês estão noutra. Como que eu vou ajudar vocês se eu não tiver uma ponte? A ponte é feita, é erguida ela é construída a partir das perguntas de vocês. Por isso que eu digo, participem pelo amor de Deus, é o modo de eu poder ajudar a todos. Porque eu tô aqui na minha, entende? Eu não tenho a metade dos problemas que vocês têm. Então, para poder atuar e puxar vocês de vez para cima, eu preciso dessas tiradas de mão. E uma das formas de tirar a mão é perguntando, mostrando interesse, tá? Vocês estão mostrando interesse através das perguntas durante a participação, né? Dentro do nosso trabalho, tá? Bom, que pergunta maravilhosa, muito mesmo, tá? Gente, algo a ser falado. Então, ó, como funcionam as influências, já falei, espirituais e sua relação com o que nós sintonizamos, né? Ou sincronizamos, não importa, é quase a mesma coisa. São fases do mesmo experimento, né? Bom, primeiro, minha gente, percebam o seguinte, nós somos, tá? Nós somos. Mas nós estamos na terceira dimensão. Nós somos uma coisa, mas nós vibramos outra. Por quê? Porque nós sintonizamos em algo que vibramos e curtimos aquilo. A gente curte aquilo através do hábito, através do costume também. Quando fica no automático, quando vira banal, porque está no automático também, através das repetições, né? Todo mundo depois desse áudio, principalmente quem participou, tomando banho de sal grosso, tá, gente? Pra tirar miasmas, vamos trabalhar junto aqui, tá bom? Tá? De preferência de cabeça e tudo, ok? E aí depois vocês tomam banho normal, lava a cabeça normal, tudo bem. Antes, toma aquele banhinho, né? Mergulha bem o salzinho ali, dilui bem na água, opa, faz aquele chuá, ou na banheira, ou no próprio chuveiro, deixa um pouquinho... 2, 3 minutinhos no máximo, depois enche a água e toma um banho normal. Não vai fazer mal nenhum, só vai fazer bem, tá? Qualquer reação depois, fala comigo em inbox, tudo bem? Bom,
E também você que está no YouTube, não importando, se eu estiver ainda viva, se eu estiver ainda trabalhando, manda e-mail para mim, tá? Se eu estiver ainda com esse e-mail, Rosita com Y, @aol, de América Online, aol.com.br, tem o BR. Não esqueçam, não é só americaonline.com não, tá? Tem o BR, tá? Manda um e-mail para mim ou me procura no Facebook, faz sinal de fumaça, entre em contato, me procura, Rosita Iniciação para Autocura ou Rosita Coach, ou Rosita Vidente Sensitiva, Rosita Guitana, enfim, me procuram para poder falar aí, tá bom? Para mim poder te ajudar aí, tá certo, gente? Busquem ajuda da gente, que a gente tá bem apto a te ajudar, ainda melhor ainda, né? Com certeza, sempre melhorando, tá bom? Bom, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obviamente que essa pergunta, ela descreve uma pequena noção do que é umbral, tá? Umbral é um estado de espírito. É igual um drogado viajando num canto escuro. Dentro dele, ele tá noutra coisa, mas ele tá num canto escuro. Tá? Então, muita gente, quando a pessoa vive aqui de forma momentânea, vive só os prazeres mundanos, a pessoa não tá trabalhando o seu interior. Não tá trabalhando, porque é assim, a gente tem que dividir nosso tempo, pelo menos todo dia, né, em trabalhar nosso interior, né, nos preparar para a vida pós-morte, gente, a verdade é essa, tá certo? Tá? Quem tá lá no plano espiritual, tá se preparando para vir para cá, de certo modo, se precisar. Daqui a gente tem a oportunidade, daqui que eu digo terceira dimensão, a gente tem a oportunidade de usar a terceira dimensão como um trampolim. Por quê? Porque a terceira dimensão, ela é uma forma, por ela estar separada em sintonia e ao mesmo tempo fazer com que você propicione a uma integridade suficiente para ascender, tá? Então, se o indivíduo começar a estudar bastante, começar a se aprimorar, né, energeticamente falando, ele ascensa, gente. Ele ultrapassa aí muitas coisas, ele não vai para um umbral, porque ele está trabalhando o interior dele, entende? Ele vai direto para dimensões, para esferas superiores, porque ele está trabalhando a esfera dele, tá? Então, só vai para umbral, gente, indo direto ao assunto, por enquanto, tá? Quem não tá de bem consigo mesmo, quem cultivou aí ódio das pessoas, mágoas, rancores, traições, quem foi leviano, quem foi desleal, quem prejudicou as pessoas, né? Então acaba sendo atormentado, tá? Pela sintonia de decepção das outras pessoas. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí, dentre nós e as pessoas. O que tá rolando dentre eu e você? O que tá rolando dentre você e outra pessoa? Isso é importante. Isso é muito importante. Não se trata disso, tipo assim, mas olha, não tenho nada a ver com isso, eu fiz, não fiz por mal e que se dane. Não é por aí. Não é por aí, senão Jesus não teria feito a oração do Pai Nosso como exemplo, deixado a oração do Pai Nosso como exemplo, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, né? Tá? Então é muito importante, gente, é uma chave aí, tá? Não é questão de ficar falso para poder ficar de bem, fingir que tá de bem com todo mundo para ninguém ficar chateado com você. Não, também não pode. Não pode ser falso. Não pode ser mentiroso. Tem que entrar no denominador comum. Através da relatividade. Você tem que ser verdadeiro. Porém, você não pode machucar. Mas você tem que ser sincero. Porém, você tem que ter tato para falar. É mais ou menos por aí. E aí vai calibrando. Tá? Aí sim, tipo, você pode falar, eu não tenho nada a ver com isso. Opa, quando você fez de tudo em prol daquele irmão, e aquele irmão tá ali cismando, aí não é culpa tua. Tá? Aí você não tem nada a ver com isso mesmo. Tá certo? Enquanto isso, você tem que dar atenção. E essa mesma trajetória, essa mesma postura, você tem que ter de acordo com os obsessores também. Tá? Porque senão eles não saem do pé. Se eles estão no pé, por alguma razão, tem que ser respeitado, não é só expulsar. Sai, demônio! Não, não é assim. Vamos trabalhar isso, vamos ver porque que ele tá. Tá? Então, a gente ensina tudo isso, a gente trabalha o encaminhamento. Teve uma época que a gente estava trabalhando bem encaminhamento. Depois comecei a frequentar o kardecismo, né? Fiz tudo o que eu tinha que fazer, agradeço imensamente. E agora a gente vai voltar depois, hein, gente? Em breve, a trabalhar no encaminhamento. Tá bom? Tá? Então, a gente trabalha
através de ciclos, né? De acordo com o que é permitido para nós, tá? Então, voltando aqui, a resposta da pergunta, tá? Da nossa consulente. Então, é um estado de espírito. O céu é um estado de espírito. O umbral é um estado de espírito. E agora existem dois céus. Já ouviram falar? Ah, existem dois umbraus, né? Ah, existem dois céus. Tem o céu da gente, que é aquele cantinho que a gente pode até ter um cantinho escuro, né? Mas a gente está no céu. A gente, né, tá ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente finge ser. Tá? Esse negócio de The Secret, olha, dá certo, sabe? O pessoal vem cheio de gás pra gente. Olha, dá certo, a gente fingiu uma coisa, né? Que e acaba acontecendo. Opa. Toma cuidado com isso. Porque a probabilidade de você ir para um falso céu pós-morte é muito grande. Tá? Então, uma coisa é o local que você está, outra coisa é teu estado de espírito. E é muito relativo tudo isso. No outro lado, tudo tem forma, porque tudo é plasmado. Aqui a gente não enxerga o que é plasmado, mas de acordo com o nosso grau de experimento, a gente pode sentir ou até ver as formas plasmadas, nem sempre visíveis, tá? Então, é bem bacana, né? Né, Fátima? Muito importante, né? Esse assunto é muito bom mesmo, realmente. Bom, e daqui por melhor, né, gente? Só vai ter assunto esclarecedor, né? Preciso muito das perguntas de vocês, ok? Tá? E enquanto isso eu dou um giro aí pelo YouTube, pela internet, para sentir a necessidade das pessoas. E aí vou tendo acesso também aos problemas e a partir daí também a gente vai aconselhando, né? A gente vai vendo também, é o que eu sempre faço e vou deixando ali no Twitter também, tá? Fora as músicas, né? Flashback que eu ando encontrando, maravilhosa, eu divido também com todos vocês, claro, né? Bom, então vocês entenderam? Eu sei que não está completo esse estudo. Esse estudo, de uma hora para outra, é muito difícil a gente passar a entender. Mas uma coisa é certa, cuide, tá, do seu interior enquanto vocês estão vivos aqui na matéria. Porque a vida continua do outro lado. E a qualidade quem vai fazer onde a gente sintoniza. Tipo, no caso da Dercy. A Dercy não é pelo fato dela ter palavrões, dela falar palavrões. E outra, se ela estava no umbral, era o umbral dela. Então, ela sintonizou, ela ainda falava palavrões. Então, enquanto ela falar palavrões, tipo, ela pode fazer o que ela quiser, todo mundo. Só que aí você vai sintonizar e você vai atrair, da mesma forma que encarnado, no desencarne também, você vai atrair pessoas e situações e locais, tá? Que esses locais são feitos a partir de sintonia das próprias pessoas que estão lá. Então é a tua sintonia, é o teu gosto que vai fazer você estar lá. Então a Dercy gostava disso tudo. Tudo que ela gostava tinha a ver com bordel. Tinha a ver com tudo que estava ali. O bordel daqueles piores possíveis, né? Horrível, horrível, horrível. O ó realmente do borogodó. Então, a única forma dela sair dali, tá? Era deixando não só de falar palavrões, ela perceber, né? Deixando, enfim, tipo, de não se identificar mais. Ela só teve o socorro porque ela começou a falar, putz, meu, que lugar horroroso, eu quero sair daqui, eu não quero mais estar aqui. Mas não basta só, eu não quero mais estar aqui. Cabe aí um convicto, sabe? Uma convicção. Cara, eu acho que eu tenho que cantar pra subir daqui, porque não dá não, meu. Não me identifico mais com esse local. E aí ela mesma ela vai tomar conta da postura dela. Dentro da postura tá contido o quê? O palavreado, o modo dela enxergar as pessoas, de que forma ela enxerga as pessoas. Ela enxerga as pessoas com interesse, como objeto, né? De forma sexual, né? Então, tudo isso vai colaborar para ela ter um cantinho já reservado no pós-morte. Se você é uma pessoa que quer o bem das pessoas, que você tá sempre de prontidão para ajudar, tipo, se você não... a tua intenção sempre é voltada a ajudar, a probabilidade de você desencarnar e já começar a ser um amparador é muito grande. Porque você aqui encarnado já é um amparador.
A Rosita e os enfermeiros, os médicos, depende. Como é que eles levam a vida? Eles têm ódio do que eles fazem? Eles tratam uma pessoa como se fosse um cadáver? Pra onde é que eles vão? Pro céu é que não é. Então é a expiação. O que é expiação? A pessoa vai ficar passando por aquilo até ela não aguentar mais. Até ela pensar assim, não é assim que funciona a vida. Até algo dentro dela despertar e trazer outra condição para ela. Então ninguém vai chegar e falar assim, olha, você tem que deixar de falar palavrão. Não. Pode ser que, conforme eu falei até ontem, alguém que tá passando para socorrer alguém vai dar um toque. Tu quer sair daqui? Então, né, tipo, você tem que deixar de sintonizar isso, tem que deixar de frequenciar aquilo, né? Você tá frequenciando isso, você vai ficar nessa vibração. Uma coisa vai coligar com a outra, tá? Então, alguém pode dar pequenos toques, tá? Mas umbral é um ambiente de expiação. É tipo um purgatório. É um lugar de sofrimento, claro. Falsos prazeres. Gente, eu já falei pra vocês, né? Que nós vivemos umbral, né, gente, aqui. Todo mundo tá sintonizado no umbral, até eu. Que horror. Claro, eu tenho que estar sintonizado, senão como é que eu vou socorrer vocês? Como é que eu vou socorrer as pessoas? Do céu não dá, bem. Não dá mesmo. Tá? Eu tenho que, às vezes, sintonizar em certas circunstâncias pra eu poder estar à altura do resgate de alguém. Senão eu não consigo. Senão eu fico muito longe. A verdade é essa. Quem é sensitivo sabe que eu tô falando a verdade. Tá? Não tem necessidade de mentir, nem inventar nada. Não tô buscando glamour, não é verdade? Tá? Tô só propiciando esclarecimento pra mim mesmo, se eu precisar voltar numa próxima vida. Claro que eu vou adorar encontrar eu mesma aqui, né? Não preciso nem saber que era eu numa vida passada. Mas só de encontrar um trabalho como esse, já vou amar, porque vai ser meio caminho andado, né? Claro. Tá? Bom, então eu acho que eu falei tudo, né, gente? Ficou bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que deu pra perceber bastante coisa, né? Acho que eu expliquei melhor, né? Como funcionam as situações, né? E é um trabalho contínuo aí, né, minha gente? Eu vou terminar então por hoje. Quem tiver alguma pergunta, por gentileza, inbox lá no meu Facebook, tá? No meu perfil de Facebook, rosita.autocura, né? Depois do www.facebook.com/rosita com y.autocura. Ou no busca lá, Rosita, iniciação para autocura, sem ser as páginas. Não façam perguntas através das páginas, porque as páginas são só para passar a informação que vocês precisam me adicionar como amigo, como amiga, no meu perfil, tá bom? Então vocês têm que fazer pergunta no perfil do meu Messenger. No dia que através das páginas a gente poder usar o Messenger para isso, vai ser ótimo. No meu caso eu não consigo ainda, só através do meu perfil mesmo, tá bom, minha gente, tá? Ou através do e-mail, se vocês quiserem, né? Isso muito depois, né? E é isso, tá bom? Vou deixar vocês com um forte abraço. Fiquem ligados na luz e tenham uma excelente noite, uma excelente vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.